Vamos entender que essa é uma questão que ela envolve aspectos jurídicos, aspectos ambientais e eu diria aspectos financeiros mesmo, né? Nós estamos diante de uma área, vamos dizer, que se nós olharmos Fortaleza, assim, olharmos por cima Fortaleza, nós vamos ver, tá certo, que grande parte da cidade, dizem que em 2/3 da cidade, né, elas estão dentro da bacia do Rio Cocó. O que é a bacia do Rio Cocó? É exatamente todo, não só o rio, tá certo, mas todos os riachos, todos os córregos que drenam, né, que viram afluentes do Rio Cocó, né, e vão desembocar no mar ali entre a Praia do Caça-Pesca e a Sabiaguaba, né? O Rio Cocó, ele nasce ali, as suas primeiras nascentes, suas cabeceiras, como a gente diz, nasce lá em Pacatuba, lá na Serra da Natanha, né? A Bica das Andrés é uma dessas nascentes. E ele vem correndo, né, de Pacatuba, Maracanaú, tá certo? Lá no Eusébio, o Riacho Coaçu, né, que é um riacho importante, ali em Itaçapiranga, né, se junta a ele. Ali do Lagamar também sai um canal que vem para ele. E se a gente olhar aqui, toda essa região aqui, tá certo? Tem essa drenagem, não é? Passa, esse rio passa em Maracanã, como eu falei, e ali ele já sofre uma poluição grande do distrito industrial, né, das indústrias ali no Maracanaú. Passa ali vizinho ao aterro sanitário do Janguruçu, e aí sofre de novo porque ali você tem uma montanha de lixo orgânico, que durante décadas, quem sabe, não sei quantos anos, ainda vai continuar, vamos dizer, infiltrando essa poluição que vai também para o rio, não é? E ele vem vindo, né, e vem, portanto, sofrendo tudo isso. E ele desemboca num manguezal belíssimo, né? Quer dizer, você olha ali, principalmente ali da BR, ali do Tancredo Neves, da Chesf, tá certo? Até chegar, não é, ali ao Caça-Pesca, né? E aí colhendo também a Precabura, colhendo também a Sabiaguaba. Então ele vem se integrando tudo isso e faz esse belo espetáculo que é, tá certo, esse manguezal do Rio Cocó. Então isso motivou, tá certo, porque a nossa cidade ela tem 3 estuários importantes, né? O estuário do Rio Pacuti, né, que fica ali onde hoje estão aquelas casas de luxo do Porto das Dunas, não é? Ali no Abreulândia, para o outro lado. O estuário pelo lado oeste do Rio Ceará, na Barra do Ceará, que também tem um manguezal belíssimo, quando você entra, inclusive tem um passeio de barco importantíssimo, e o estuário do Rio Cocó. Tá? Por que uma área dessa é preservada? É importante a gente entender isso. Porque ali tem um mangue, tem um manguezal. O mangue que as pessoas achavam, esse mangue é lixo, mangue é lama, mangue é pântano. O manguezal, ele é de uma riqueza biológica importantíssima. Por quê? Porque ele funciona como uma espécie de berçário. Ele é o berçário das espécies marinhas. Por essas condições diferentes, não é? Ele, ali dentro do mangue, ali nem é totalmente salgado e nem é totalmente doce. Ou seja, é uma mistura onde tem a influência do mar, que a gente chama de língua salina, né, que é o mar entrando pelo rio, e aí se mistura com a água doce que vem do rio. Então aquilo cria umas condições completamente especiais, e é ali, no mangue, que a gente tem o berçário de espécies do mar. Fora os crustáceos, né, que sempre existem, né, os caranguejos, os siris, não é? Os camarões pequenos que existem também nessa região. Então é fantástico. O manguezal, ele também ele filtra e ele de alguma forma limpa o rio. E ele também contém as marés, né, porque ele segura um pouco a força, né, do mar, não é? Então dá uma certa estabilidade. Então o manguezal ele é absolutamente fantástico. Além de um processo hoje importantíssimo que a gente chama, que é o processo da captura do carbono, né? A coisa do aquecimento global, né? Ele captura o gás carbônico, ele solta o oxigênio. Então é fantástico, é fantástico. Além de ser belíssimo, né? Ver um mangue é muito bonito. Então o que acontece? Essa área toda, tá certo? Ela tem sido a um só tempo objeto de leis que a protegem, mas também de uma agressão muito grande.
Principalmente por quê? Porque essa área aqui da Zona Leste, ela passou a ser cobiçada pela especulação imobiliária. E a criação do Parque do Cocó fez com que os grandes empresários da construção civil quisessem privatizar a visão, a vista, a paisagem, tá certo? Daquela área. Então nós tivemos 2 decretos, um do primeiro governo Tasso e outro do governo Ciro, né, determinando a desapropriação para essa área, criar o parque. Esses decretos, eles acabaram, a desapropriação não foi feita toda, tanto é que só você tem uma trilha pequena, mas o decreto original era, com o segundo decreto, em torno de 1.000 hectares. O governador precisa renovar o decreto, ele não renova, esse é um problema. Na época da prefeita Maria Luísa, ela criou uma área de proteção ambiental, uma APA, mas essa APA também nunca foi regulamentada. Né? Enquanto isso, eu digo assim, o parque ele vem sendo comido pelas beiradas, né? Como quem come canjica quente, né? Com papa quente, vai comendo pelas beiradas que vai esfriando para depois chegar no centro, né? Então, se você olhar ali na Santana Júnior Osh Soares, todos aqueles prédios, né? O prédio do Torre do Iguatemi, aquelas concessionárias de veículos, não é? O Mercadinho São Luís, uns prédios que praticamente estão dentro do parque. Então, essa cobiça, né? No meio disso tudo, nós temos uma pequena área, né? Porque, por exemplo, se o governador assinasse um novo decreto, esse novo parque teria 1.300 hectares. Mas nós temos uma pequena área de 15 hectares, muito próximo daqui, que você vai, daqui a pouco vai passar lá para ver, tá certo? Aonde tem um remanescente, quer dizer, o que sobrou de dunas cobertas de vegetação milenares, de quase 2.000 anos de idade. O que isso tem a ver com a gente? Muito. Era uma época que nem existia a cidade de Fortaleza. Portanto, é como se você tivesse ali um tesouro, tá certo? Algo que não existe mais, né? Não é um tesouro de ouro, tá entendendo? Né? Como a gente vê aquelas arcas com moedas antigas, não. É um tesouro natural fantástico, né? Com essas dunas que ao sopé delas tem nascentes, com um bosque lá, com mais de quase 120 espécies vegetais diferentes, tá certo? Da nossa região. Isso motivou que em 2009 a gente criasse uma área protegida lá, né? Vizinha ao parque, que é a área de relevante interesse ecológico das dunas do Cocó. A briga foi grande demais.